Olá, olá, muito boa tarde, daqui a Lídia Palminha. E hoje venho aqui falar sobre como lidar com pessoas difíceis. Uma vez mais, quero deixar esclarecido que tudo aquilo que eu falar aqui hoje, tudo aquilo que eu tenho falado, tudo aquilo que eu escrevo é vivido e é em consciência que o faço. Não sou a voz da razão, sou simplesmente mais alguém que acrescenta alguma coisa para contribuir pelo menos no caminho da paz e do amor. Quanto ao resto, é um caminho individual de cada um. Nós estamos a viver um período de caos, é inegável. Por todas as razões e mais algumas, nós olhamos por todo lado e é caos, caos, caos. Tenho 49 anos, portanto venho dos meus avós que viveram e dos meus pais que viveram na altura do 25 de Abril. Lembro-me de histórias da parte dos meus avós de luta para conseguir ter comida na mesa, para ter algumas condições na vida. E na realidade nós somos filhos desta geração e netos em que houve muitas dificuldades, muitas. E nós crescemos no contexto do ter, porque se não tivéssemos dinheiro, não tínhamos comida, se não tivéssemos dinheiro, não tínhamos isto, se não tivermos dinheiro, não temos aquilo. Ter. A verdade é que nós passamos por épocas, não podemos considerar o hoje como há 40 anos e daqui a 20 anos vai estar diferente do de hoje, porque são épocas, porque se vai descobrindo outras coisas, outras teorias, nós vamos evoluindo, não há como, o que eu sou neste preciso segundo não tem nada a ver, não é aquilo que eu fui há uma hora atrás, porque eu já vi outras coisas, já vi notícias, já me ri com a família. Nós estamos em constante transformação. Mas no contexto mais bruto da nossa vida, nós temos resistência em mudar. A resistência advém exatamente da nossa mente que ouvia algo e que deixou de ouvir e que ainda se quer ouvir porque era aquilo. Então nós não conseguimos andar para a frente. E isto é a nível geral. Depois, há aqueles que aceitam as alterações, que aceitam as mudanças e que seguem em frente. Há os que seguem em frente, mas depois recuam e vão e vêm e vão porque têm dúvidas, porque o meio é um caos e é difícil manter erguido. Há os que resistem de todo e nem pensar, a humanidade está perdida, etc. E há aqueles que nem sequer conseguem dizer absolutamente nada, que estão completamente no limbo. Portanto, se calhar até há muitos mais grupos, mas o que interessa aqui é mesmo perceber que estamos todos, absolutamente todos, no mesmo barco. Simplesmente cada um está de acordo com a sua evolução e com o seu ser, porque de resto estamos todos no mesmo barco. Ora, se nós somos o produto daquilo que do meio da educação e tudo mais, então o que é que os nossos avós e pais diziam quando nós estávamos na presença ou quando íamos, ou quando já sabíamos que alguém vinha que eu não engulo aquela pessoa. O que é que eles diziam? Eles diziam, olha, não engoles, cala-te, segue o teu caminho, olha, não vais para a mesma sala, olha, passa a estrada para o outro lado. Aquilo que nos foi ensinado foi a fugir da pessoa que realmente nos consome o sistema nervoso, da pessoa que é difícil de lidar. Aquilo que nós aprendemos foi a fugir. E hoje vivemos um período de tempo, uma época em que não dá para fugir, pelo contrário. Pessoas difíceis há na nossa casa, há no nosso trabalho, há na nossa família,
há, há entre os amigos, há entre grupos. Pessoas difíceis há em todo o lado. E porquê é que elas existem? Porque nós também existimos. Certamente para alguém eu também sou difícil, porque nós somos seres individuais. Agora, se nós vamos continuar a fugir das pessoas difíceis, se nós vamos continuar a apontar o dedo, a julgá-las, a sentir-nos superiores a essas pessoas, a pisá-las, inclusive, porque acabamos por fazer isso, nós vamos ser exatamente iguais a essas pessoas que são difíceis. Simplesmente é a visão delas em relação a nós e deixa de ser a nossa em relação a elas. Mas nós não temos mais nem menos razão. Se as pessoas são difíceis, se elas nos causam dor, nós estamos aqui para crescer, para evoluir. E quando nós não evoluímos em amor, a vida trata de nos colocar a dor. E essas pessoas difíceis vêm para te abrir os olhos, para que despertes. Claro que há situações e situações, certo? Mas essas situações e situações dependem da jaula onde nós estamos, porque nós construímos jaulas internas. Em nós alimentamos as jaulas internas. E quando nós não as construímos em consciência, a vida acaba por fazer com que elas apareçam e nós entramos nelas e já lá estamos e alimentamos. E depois olhamos para todo lado e somos altamente autossabotadores. Porque só vimos as grades da jaula. Não conseguimos ver ao contrário. Não conseguimos olhar de dentro para fora, só vemos de lá para cá. Como se o mundo externo dependesse, ou melhor, como se a minha vida dependesse do mundo externo. Na verdade, tem que haver um equilíbrio. Agora, se eu me concentrar apenas na sociedade externa, é mais uma distração para eu tratar do meu interno, do meu interior. E é aí que reside a minha liberdade de ser quem sou. É aí que reside a tua liberdade de ser quem és. Qual é a escolha que tu fazes? Não vale a pena alguém dizer ela não passou por pessoas difíceis. Certamente já passei por muitas pessoas difíceis. Muitas mesmo. Em contexto de trabalho, eu ainda aqui há uns tempos, salvo erro há uns 2 anos, eu disse, já deveria de ter aqui um diploma. Mas acontece que lidar com pessoas difíceis tornou-se fácil. Na medida em que eu comecei a perceber que as pessoas são difíceis, porque eu também era difícil. Eu vejo no outro aquilo que me habita. Não há como. Então, eu vou contar, por exemplo, uma situação, não vou identificar a pessoa, mas aqui há uns bons anos, eu saí do meu local de trabalho num dia bestial, e no outro dia entrei burra que nem portas. Isto é autêntico. Numa noite, algo se passou muito interessante, porque eu deixei de saber trabalhar. Foi assim. À minha frente passou a estar uma pessoa muito difícil. E foi muito difícil lidar com a situação. Foi de facto. Tive que fazer algo que não era propriamente bem a minha forma de ser e de estar na vida. Mas uma coisa é certa. Cheguei a um momento em que eu pensei, eu tenho que me defender em mim mesma. E se eu tenho ferramentas para me defender, já chega. E muitas das vezes nós temos que fazer isso mesmo para a nossa própria vida. Mas quando fizeres alguma coisa, tu faz como eu, faz com amorosidade. Do tipo, eu não quero que aconteça nada a esta pessoa. Eu simplesmente quero sair da linha do grupo desta pessoa. É simples. Porque as pessoas são difíceis. Porque algo em mim também estava a ser difícil. Hoje, com consciência, eu olho lá para trás e eu, que sou uma pessoa que adoro conviver, adoro estar
A minha inspiração poética é junto das pessoas, a minha inspiração para escrever livros e histórias é conhecendo histórias, é conhecendo pessoas, é partilhando, portanto, mas internamente eu estava a fechar-me dentro do meu próprio armário. Foi interno, algo inconsciente, ok? Então, de forma externa, aquela pessoa difícil estava a querer arquivar-me também. Por isso é que eu, num dia, saí bestial e no outro dia entrei burra, de tal maneira que eu nem sabia as cores que me rodeavam. Portanto, para verem o que foi difícil, não é? Então, como eu não estava a entender o meu processo interno, que eu estava a encerrar-me dentro de um armário meu interno, a vida encarregou-se de colocar à minha frente uma pessoa que me estava a querer colocar no arquivo. Foi difícil? Foi. Claro que foi. Mas eu também não quis prejudicar ninguém. E não querendo prejudicar ninguém, tinha as minhas armas próprias para sair e para não deixar feridas em ninguém. E fui embora. E fui embora em paz. Ok? Mas até lá tive o meu processo. Isto tudo para dizer que eu, para estar aqui a dizer aquilo que estou a dizer, é porque também tive o meu processo. E as pessoas esquecem-se que têm os seus processos internos para resolver. Porque não há casos. Isso não existe. Nós somos seres humanos, nós queremos viver bem, estar sempre bem, sobrevivência, mas nós vivemos e se formos à história, é para vivermos bem e estarmos bem, mas vivermos e estarmos resolvidos. Estar resolvidos é curar as nossas dores internas. Então, muitas pessoas são muito difíceis, são tão ou mais difíceis quanto é aquilo que nós temos para resolver e a resistência que lhes damos. Por isso as relações de pais e mães muitas das vezes são muito, de pais e filhos, peço desculpa, são muito atribuladas. Porquê? Porque são as pessoas que estão mais perto de nós, ok? Então, para nós filhos, nós achamos que os pais fazem tudo errado. Os nãos deles são traumas, não é? Mas na realidade isso não é bem assim. Nós somos desafio para os nossos pais, mas também os nossos pais também são desafios para nós, exatamente porque nós também somos desafios para nós mesmos. Então é preciso entender também que a pessoa que é tão difícil lidar, também tem os seus processos internos. Vamos imaginar que a pessoa que está à nossa volta, que está à nossa frente, que está a ser tão difícil, é uma pessoa que não sabe, que nunca foi amada ou que nunca se sentiu amada. Essa pessoa nem sequer sabe o que é o amor. Uma pessoa que passou uma vida a defender-se, não conseguiu chegar a lugar nenhum porque passou uma vida a defender-se e chega a uma certa altura, olha para a vida e está estagnada e vê os outros a andar. Portanto, se nós olharmos para o outro, para essa pessoa com que é difícil, e percebermos um pouco a sua vida, eu garanto que dentro dessa pessoa difícil há qualquer coisa de bom e há qualquer coisa que tu podes participar para que essa pessoa melhore de alguma forma. Em sede de atendimento ao público, na minha profissão, eu atendi muita gente. E vou lembrar aqui uma senhora de idade, ela já estava reformada, com uma falta de civismo tremenda, uma pessoa que discutia com toda a gente. Quando ela entrava no café, as empregadas dos cafés já estavam a tremer. Quando eu entrava no supermercado, as pessoas já estavam horrorizadas. Portanto, uma pessoa um bocadinho difícil. E, entretanto, a senha calhou-me a mim e eu pensei, uau,
Que teste. Quando a pessoa chegou perto de mim, pronto, ela não ia ser para mim diferente daquilo que ia ser para os outros. Só que eu não fui igual a ela. Eu deixei-a ser como ela é, respeitei a pessoa que ela era, exatamente como eu sou. Então recordo-me que naquela primeira investida, os meus colegas olharam para mim e perguntaram: como é que tu conseguiste? Como é que tu conseguiste não lhe dizer nada? E a minha resposta era essa: eu não sou igual a esta senhora. Ela é uma pessoa que tem um processo de vida cheio de mágoas, está sozinha, não tem absolutamente ninguém. Esta mulher nem deve de saber o que é um amo-te, um gosto de ti, um abraço mais caloroso, mais humano. Portanto, se eu fosse responder à forma como ela é, sou igual a ela e não sou. Então, mais 2 vezes, porque depois ela insistiu em ser atendida por mim, e o seu comportamento foi um bocadinho intragável. E eu mantive a minha posição. Os meus colegas não entendiam. Mas a verdade é que a 4ª vez que ela chegou, ela contou-me a sua vida toda com uma fluidez maravilhosa, tranquila. Ela agradeceu-me eu tê-la atendido. E toda a gente olhava para mim. E a minha forma era exatamente a mesma coisa. Eu não tenho que ser igual àquela pessoa que é intragável. Eu não tenho que ser igual àquela pessoa que vibra de uma vibração que não é a minha. Se me fazia confusão, claro. Se me perturbou na primeira vez, claro, eu não a tratei mal. E eu fiquei assim, o que é que eu faço aqui? Mas na verdade, quando nós olhamos e entendemos a pessoa difícil que temos à frente, fica tudo tão fácil. Quando nós nos predispomos a compreender o outro, nós estamos a libertar das pessoas difíceis. Recordo-me de uma vez, alguém me questionou: como é que tu te dás bem com pessoa X? E eu olhei e disse: porque eu não sou igual à pessoa X. O que é que isso significa? Isso significa que todas as pessoas que estão à minha volta e à volta dela tratam-na exatamente como ela trata, como ela vos trata. Ela fez-me uma vez e ela percebeu que eu não sou assim. Então, ainda hoje, e já lá vão muitos anos, há algum tempo que eu não falo com esta pessoa, mas eu tenho a certeza que no dia em que eu lhe bater à porta, eu tenho a certeza que a porta dela está aberta. Porque eu nunca fui assim. Eu respeito aquilo que ela era. O bem e o mal é para ela mesma. Portanto, eu não tornei a minha vida difícil porque eu tinha à minha frente uma pessoa difícil. Porque quando eu respeitei a pessoa difícil que ela era, as minhas portas ficaram abertas. Porque se me causasse dor, é para eu curar. Sou eu que me liberto. Não há como. Por isso também em sede de atendimento nunca tive qualquer tipo de problemas. Eu cheguei a atender pessoas bastante difíceis. Mas a questão não era minha, era delas. Possivelmente para muitas pessoas eu também fui muito difícil. E eu acredito muito que sim, porque eu sou do tipo de pessoas que entendo, que compreendo. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Se eu o fizer, eu estou a ser igual ao outro. E a minha forma de ser e de estar também é difícil de ser entendida por outras pessoas. E eu vou ser uma pessoa difícil. Eu tenho essa noção. Alguém me disse uma vez: caramba, nem dá para uma discussão contigo. Eu disse: não, se quiseres motivos tens. Se quiseres alguém para discutir, eu não estou aí. Porquê? Porque eu percebo o que é que a outra pessoa quis dizer. Claro que eu também já me passei da cabeça, não é? Sou um ser humano, somos todos humanos. E há certas situações
em que eu também estou aqui para evoluir e para crescer, né? Agora, se eu vou colocar-me unicamente a olhar para os outros, para a sociedade, porque são todos difíceis, eu não vou conseguir ver nada a não ser a dificuldade. Não há como. Todas as pessoas vão ser difíceis. Se for isso que eu vejo. Não há como. Agora, eis um desafio para ti. Começa a olhar para as pessoas difíceis e a perceber o que é que elas têm de bom. E um dia, sem hipocrisia, diz à pessoa difícil que ela tem uma qualidade. Vais ver que as portas são outras. Eu lembro-me de uma vez, em sede de trabalho, que havia, eu estou a falar no plano externo, às minhas funções, havia alguém com quem era muito difícil falar, negociar, estar. E chegou uma certa altura em que as minhas colegas diziam: Lídia, tens que ser tu. E aquela pessoa era extremamente difícil. Não dobrava nem por nada, não havia conversa, só tinha a sua razão. A verdade é que a pessoa, ainda hoje, somos extremamente amigas. Porque eu respeitei a dificuldade que aquela pessoa era. Então a pessoa percebeu que eu não estava aqui para dificultar-lhe a vida. Porque muitas das vezes as pessoas são difíceis do outro lado. Porque elas pensam, acreditam que nós estamos aqui para lhes dificultar a vida, como tantas outras pessoas já fizeram. É simples. Nós somos o resultado da nossa vida e há traumas. Uma vez o meu filho deveria ter uns 10 anos, o meu filho mais velho, e ele e mais 4 colegas, acho que eram mais 4, estavam num ATL. E 3 resolveram fazer um basqueiro e foram todos castigados. E a forma como o monitor castigou foi colocá-los dentro de uma sala. Eles estavam numa escola, colocou-os dentro de uma sala, fechou os stores e apagou as luzes. E aquelas 4 crianças, eu penso que eles estavam na casa dos 9, 10 anos, não sei se tanto, muito honestamente não me recordo. Daquelas crianças ficaram 1 hora às escuras, dentro de uma sala. O que é que isto origina? Não, ele não tinha mesmo, ele tinha 8 anos. Lembrei-me agora da idade. O que é que isto origina? Isto origina um trauma. Não há como. Uma criança fechada num lugar escuro, numa escola, escura, tudo escuro, não há lá nenhum adulto. Pelo que eu soube, eles abraçaram-se em grupo e esperaram que alguém lá fosse. O que é que isto origina agora, nesta altura do isolamento? Só há aqui 2 questões. Ou ele resolveu a questão dele, e quanto a isso eu tenho a certeza, já percebi que está mais do que resolvida, ou então a questão não ficou resolvida. E quando ele vai para a rua, ele vai ser uma pessoa difícil, porque o trauma está dentro dele. Ele não sabe e vai manifestar-se perante os outros com algumas reticências que é inconsciente. Nós ficamos em modo isolamento. Então, nós somos seres sociais, não é? E nós não sabemos lidar com a solidão, com o sossego. Nós temos tantas distrações, mas tantas, que não sabemos lidar quando temos que parar. Recordo-me de uma sala, de uma fundação que eu fui ver, salvo erro, o ano passado, já não me recordo muito bem, em Águeda, em que há uma mesa lindíssima, super trabalhada, a madeira. E o rapaz que estava a fazer a apresentação disse-me, mesmo emocionado, eu não sei quem é que conseguiu fazer, como é que alguém conseguiu fazer esta mesa com esta perfeição quando não havia instrumentos como há agora. E a minha resposta foi simples, eles não tinham distrações. Os artistas fizeram grandes monumentos com estátuas lindíssimas
parecem vivas, resistem ao tempo. Falo em madeira, falo em pedra, falo em pinturas incríveis. Neste lugar até há uma pintura que tem um ser que está escondido aos olhos externos. Nós olhamos e são raras as pessoas que conseguem ver a outra personagem dentro do quadro. Eu vi facilmente, até achei que já fazia parte, portanto eu nem percebi que raras são as pessoas que conseguem realmente ver. E isto porquê? Porque eles só estavam conectados com eles mesmos e com a fonte da criatividade. E nós vivemos hoje cheios de distrações, de tal maneira que nos dispersamos. E isto é algo que se expressa na nossa vida do dia a dia. E as pessoas, quando se viram em confinamento, elas não conseguem lidar com o estar consigo mesmas, o estar com a própria família. Porque de repente vêem-se pais e filhos dentro de uma casa onde têm que lidar 24 sobre 24 horas por dia e as pessoas não estavam habituadas. Eu não falo que as pessoas não se amem umas às outras. Não há o hábito de estarem. E aqui só há duas soluções. Ou percebe que é para estar ou há resistência. Nós vamos ver, em termos de média, as notícias só falam de mortos e feridos. Se não houver mortos e feridos, nem outras desgraças, não há nada positivo. É muito raro haver algo positivo no noticiário. As pessoas estão muito focadas mais nos noticiários, na negatividade, do que estão propriamente em contextos que lhes ofertam conhecimento. Aqueles programas chatos, sabem? Muito chatos. Mas são programas que nos enriquecem. Porque nós estamos habituados ao negativismo. Esta é a nossa raiz. Nós vimos de pessoas cansadas por viverem antes do 25 de Abril, por viverem naquela miséria em que viveram. Nós vimos daí da negatividade. E nós resistimos se vamos buscar alguma coisa positiva. É tal e qual como uma vez uma pessoa me disse: mas se eu deixar partir, eu estou a falar em relação a uma pessoa que em contexto de terapia e que estava agarrada a uma pessoa que tinha falecido, a pessoa olhou para mim e disse-me: mas se eu deixar a pessoa ir, ela deixa de viver. E eu olhei e perguntei: qual vida? E muitas pessoas vivem isto. E estas pessoas tornam-se pessoas muito mais difíceis. Tornaram-se pessoas muito mais difíceis. Quando as pessoas dizem: eram meus amigos e foram embora, ou fizeram A, fizeram B, as pessoas mudaram tanto. Não, as pessoas foram postas à prova e mostram as suas fragilidades. E a sua fragilidade traz a dificuldade nos relacionamentos. Mas se traz, é porque quem está em frente a uma pessoa difícil também é difícil. Não pode deixar de o ser. Não é para si mesma, mas se pensar mesmo, até é para si mesma, porque se continuar agarrado a esta negatividade e aos outros é que é difícil lidar com os outros, é difícil viver a vida, é difícil de estar presente na vida. E quando nós não estamos presentes na vida, nós não conseguimos ter uma observação ampla, não conseguimos entender o outro, não conseguimos entender nada. Eu lembro-me de uma vez, fui a um centro de saúde e havia uma grande discussão entre a funcionária e a pessoa que supostamente deveria estar doente, porque para quem estava muito doente, toda aquela gritaria, para mim estava demasiado são, mas isso é o meu julgamento.
Eu fiquei assim, tipo, o que é isto? Duas pessoas a discutirem, uma atrás do balcão, outra do lado de fora. E chegou a minha vez de ser atendida. E a pessoa, de repente, olhou e tratou-me bem. Muito bem. Foi super simpática. Super. E quando eu sentei, houve uma senhora que me perguntou: o que é que você fez àquela senhora? Eu: como assim? A senhora foi super simpática consigo. E eu olhei, porque eu não sou como as outras pessoas que estão aqui para discutir com ela. Eu preciso de vir à consulta, eu preciso de resolver o meu assunto. Eu não preciso de vir discutir, eu preciso é de resolver. E para resolver não é com paus na mão, não é com pedras. Resolver é compreender que aquela pessoa se calhar também tem as dificuldades dela, profissionais, pessoais, e eu não as conheço. Então, se eu fosse responder da mesma forma, eu não ia ter a minha situação resolvida. Ainda arranjava mais uma pilha de nervos, porque a outra pessoa iria responder à pessoa difícil que eu também iria ser. Só porque, entretanto, discutiram antes. É só um movimento de consciência, porque estamos todos no mesmo barco. Todos. Não resistas mais em abrir os olhos e em olhar em redor. É um momento de despertar. E aqui nesta rede social, tanto se tem falado sobre isso. Despertar consciências. Porque o que nós vivemos hoje não é o que vivemos há 20 anos. E daqui a 20 anos vamos viver outra era, outra passagem qualquer. Porque faz parte. Não há como. Quer sejas ou não sejas crente, não há como. É só olhares na história e veres o que mudou. Gerações que mudaram, comportamentos que mudaram. A moda mudou, os penteados mudaram. Tudo muda. E nós também precisamos de nos adequar ao tempo. Não é porque fazê-lo é sermos igual aos outros, não. É porque fazê-lo é sermos nós mesmos. Eu não deixo de ser quem sou só porque eu respeito alguém que é difícil. Não. Pode ser difícil para muita gente, não tem que ser para mim. É um movimento em que se todos fizéssemos, se 80% das pessoas percebessem isso, nós transformávamos este mundo num mundo melhor. Porque quanto mais nós resistimos, mais resistência a vida nos vai dar. Mais pessoas difíceis, mais situações difíceis. Eu costumo dizer que aceitar não é concordar. Perdoar o outro é, sobretudo, libertar-me. Amar é importante. Temos muitas histórias na história que nos fala de amor. Ser grato é aquilo que nós deveríamos ser todos os dias, mas não seja porque nós respiramos. Um movimento de consciência é um movimento de libertação de nós mesmos. É um movimento de superação. É todo o caos estar a acontecer e nós observamos, temos a preocupação porque estamos em sociedade, porque há seres humanos que sofrem extremamente, mas conseguimos, se calhar, ajudar de outras formas que não alimentar as dores do outro e as nossas. Um desafio. Pensa nisso. A pessoa difícil que tens à frente encontra um ponto positivo. Porque há lá de certeza, somos duais. Encontra um ponto positivo. Integra o ponto positivo em ti mesmo. Um dia destes,
Diz-lhe isso mesmo. Diz a essa pessoa que tem esse ponto positivo. Quem sabe não é uma porta aberta para que a pessoa difícil deixe de ser tão difícil. Já tive muitas pessoas difíceis na minha vida. O facto de eu me ter libertado delas em amor não significa que eu tenha que conviver com elas todos os dias, tenha que beber o café ou tenha que ir, seja onde for. Não significa isso. Mas significa que esteja onde ela estiver, eu vou estar bem. Uma vez fui à casa de uma pessoa e foi uma festinha de aniversário e estava lá um casal que tinha deixado de nos falar, a mim e ao meu esposo. E para mim, respeito igual. Eu também tenho direito a ir embora. Então eu tenho que permitir o direito dos outros ir embora. Todos nós temos direito à escolha. Se eu for julgar a escolha do outro, eu estou-me a julgar a mim também. Portanto, as pessoas foram embora. Perfeito. Só que elas foram embora e não foram com as pazes anteriores feitas. Então quando eu chego, eu consigo prender um numa divisão da casa e o outro na outra, com a minha presença. E isso é ridículo, porque quando tu fazes as pazes contigo mesma, tu estás bem em todo o lugar. Quando cá dentro não há as pazes com os difícil, tu estás presa, tu estás em jaulas internas, tu estás a alimentar a tua jaula interna. Para quê? Porquê? Para que é que isso serve? Aquilo que nós fomos ensinados, e volto ao início, foi a fugir. Então eu fui convidada para uma festa de aniversário, para estar com amigos. Eu entrei, eu ia fugir porque estava lá alguém que deixou de estar simplesmente porque quis ir? Não. Absolutamente. A pessoa escolheu, tem em mim o respeito pela sua escolha. Agora eu não tenho que fugir de lugar nenhum. Eu tenho que estar comigo mesma. A prisão não tem que ser minha. Porque quando tu fores, tu tens que perceber porque é que vais. Deves perceber. Mas não julgues quem vai embora. Faz as pazes contigo mesma, se doer. Espero de alguma forma que estas minhas palavras, pequenas experiências, te ajudem a lidar com pessoas difíceis. Não esqueças, começa a lidar contigo próprio também. Cuida-te direitinho. Infinitas bênçãos.